Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje, o dia 64 da nossa jornada, dia 5 de março, e seguindo nosso cronograma, os textos são Êxodo 16, Lucas 19, Jó 34 e 2 Coríntios 4. Se esse tempo tem te abençoado, siga o programa aqui na plataforma e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Prepare o seu coração, prepare o seu secreto para receber mais daquilo que Deus tem para falar a você. E sem mais delongas, vamos para Êxodo, capítulo 16. Depois de sair de Elim, onde havia descanso e água abundante, o povo chega ao deserto de Sim. E mais uma vez surge algo que começa a se tornar um padrão na jornada de Israel: a murmuração. Eles dizem algo impressionante. Preferiam ter ficado no Egito, onde tinham comida. Isso acontece com a gente também. Quando a dificuldade aparece, a memória do passado pode ficar distorcida, a ponto de esquecermos da escravidão e apenas lembrarmos do conforto. Deus responde imediatamente, antes mesmo de qualquer registro de Moisés levar até ele o problema. O Senhor declara que fará chover pão do céu. Mas esse pão viria com um propósito, prova espiritual. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei. De manhã aparece algo estranho no chão, fino como geada. O povo pergunta: o que é isso? Daí vem o nome maná, que literalmente significa o que é isso. Moisés explica: esse é o pão que Deus está dando. Mas havia uma regra importante: cada pessoa deveria recolher apenas o suficiente para aquele dia. Deus estava ensinando dependência diária. Porém, alguns tentaram guardar o maná para o dia seguinte. O resultado? Estragou. O ensino é claro: quando tentamos transformar a provisão de Deus em segurança humana, ela perde o propósito. Deus queria ensinar o povo a confiar dia após dia. No sexto dia, Deus manda recolher o dobro, porque o sétimo dia seria sábado, o dia do descanso. E o interessante aqui é que a lei ainda não tinha sido dada. Foi dada apenas no Monte Sinai, mas o princípio do descanso já aparece aqui. O sábado ensina algo profundo. A vida não é sustentada apenas pelo esforço humano. Há um dia em que o homem para, porque confia que Deus continua sustentando. E no fim, por que Deus manda guardar uma porção de maná em um vaso? É para que as gerações futuras vissem como Deus sustentou o povo no deserto. Lembrar do que Deus fez fortalece a fé para o futuro. O texto termina dizendo que Israel comeu maná por 40 anos, até chegar à terra prometida. O milagre não foi apenas um dia, foi provisão constante durante décadas. O Deus que liberta também sustenta. E partindo para Lucas capítulo 19, aqui é reunido vários momentos importantes do ministério de Jesus. O capítulo mostra 3 grandes temas: salvação que transforma vidas, responsabilidade no reino de Deus e o rei que é reconhecido por alguns, mas rejeitado por outros. Tem muito ensinamento aqui em Lucas 19 e eu não vou conseguir listar todos aqui, então leia com atenção no seu secreto. O capítulo inicia com a história de Zaqueu. Ele era chefe dos cobradores de impostos para Roma e geralmente enriqueciam explorando o próprio povo. Por isso, eles eram vistos como pecadores públicos e traidores. O texto diz que Zaqueu queria ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão e por ser baixinho. Então ele sobe em um sicômoro ou uma figueira brava.
Na cultura judaica, um homem rico e importante nunca subiria em árvore em público. Isso era humilhante. Mas Zaqueu estava disposto a abrir mão da própria dignidade social para ver Jesus. Quem realmente quer encontrar Jesus supera barreiras, orgulhos. Então Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Jesus não apenas o vê, mas o chama pelo nome e decide entrar na casa de um homem considerado pecador. Jesus nunca evitou pecadores arrependidos. Zaqueu responde com uma decisão prática e rápida: dar metade dos bens aos pobres, devolver 4 vezes mais se houvesse explorado alguém. Isso não foi remorso, foi fruto de arrependimento verdadeiro. Zaqueu demonstra que sua vida mudou. Então Jesus declara: houve salvação nesta casa. E resume a sua missão: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Como eu já disse, eu não vou conseguir falar tudo com vocês dentro do nosso tempo de 15 minutos, mas quero enfatizar algo sobre o nosso amado e o quanto ele é o desejado das nações. Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho, cumprindo a profecia lá de Zacarias, que dizia que o Messias viria humilde e montado em um jumento. Nesse momento, a multidão grita: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Eu não poderia deixar de cantar esta parte. Eles reconhecem que Jesus é o Rei, mas muitos ainda não entendiam que o seu reino não seria político, mas espiritual. Quando os fariseus pedem silêncio, Jesus responde: se eles se calarem, até as pedras clamarão. A criação inteira testemunha quem Jesus é. E acontece um dos momentos mais emocionantes do capítulo. Jesus olha para a cidade e ele chora. Ele diz: você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Que Deus nos livre de não reconhecermos Ele em cada visita que faz a nós. E partindo para Jó, capítulo 34, Eliú continua sua fala. Ele reage às palavras de Jó, que no meio da dor havia dito que Deus estava sendo injusto com ele. O ponto central é: Deus não distorce o direito. Eliú afirma que é impossível que Deus pratique injustiça. Segundo ele, Deus governa um mundo com justiça e retribui cada pessoa conforme suas obras. Ele também lembra algo importante: Deus sustenta a vida de todos. Se Deus retirasse o seu espírito, toda a humanidade voltaria ao pó. A própria existência humana depende continuamente de Deus. Eliú destaca ainda que ninguém pode se esconder de Deus. Deus vê todos os caminhos, até nos mais escuros, e conhece todas as obras. Por isso, segundo Eliú, quando Deus julga ou remove pessoas poderosas, ele não o faz com injustiça, mas exercendo sua autoridade sobre a terra. Jó 34 nos ensina que Deus não pratica injustiça, que toda vida depende do sopro de Deus e que nada fica escondido diante dos olhos do Senhor. Eliú tenta defender a justiça de Deus, mas a história ainda não terminou. E no final deste livro, o próprio Deus falará. Estou ansiosa para este dia. E para finalizar, o dia de hoje, 2 Coríntios 4, como eu amo este capítulo, leia com calma também. Existem muitas riquezas aqui neste capítulo. Leia com atenção no seu secreto. Mas Paulo começa dizendo algo muito importante: não desanimamos. O ministério que ele recebeu veio pela misericórdia de Deus. Por isso ele afirma que não usa manipulação, engano ou distorce a palavra de Deus. O evangelho deve ser anunciado com verdade. Mas Paulo reconhece algo real: nem todos enxergam essa verdade.
Ele explica que o Evangelho está encoberto para aqueles que estão se perdendo, porque o Deus deste mundo, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos descrentes. Essa expressão, ela é entendida como uma referência a Satanás, que atua cegando espiritualmente aqueles que rejeitam a verdade. Mesmo assim, Paulo lembra que a mensagem não é sobre os pregadores, e sim sobre Cristo. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor. O mesmo Deus que disse na criação, haja luz, é o Deus que faz a luz brilhar no coração humano para revelar quem Cristo é. Paulo usa uma imagem muito forte. O Evangelho é um tesouro, e este tesouro está em vasos de barro, que representam a fragilidade humana. Naquela época, vasos de barro eram comuns, baratos e frágeis. Ele está fazendo uma comparação clara. O poder não está no vaso, mas sim no tesouro dentro do vaso. Assim, quando Deus age através de pessoas frágeis, fica evidente que a força vem dele. Então Paulo descreve a realidade do ministério: atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, derrubados, mas não destruídos. Ele mostra que a vida cristã não elimina as dificuldades, mas que a presença de Deus impede que elas nos destruam. Paulo diz que carrega no corpo o morrer de Jesus, ou seja, o sofrimento e a entrega que fazem parte de seguir a Cristo. Mas ao mesmo tempo, a vida de Jesus se manifesta através dele. O capítulo termina com uma das declarações mais conhecidas de Paulo: mesmo que o nosso exterior se desgaste, o interior se renova dia a dia. A vida traz desgaste físico, emocional e espiritual, mas Deus renova o interior. E Paulo faz uma comparação impressionante. A tribulação atual ele chama de leve e momentânea, quando comparada com o eterno peso de glória que nos espera, que está por vir. Isso muda a perspectiva da vida, porque o cristão não vive focado apenas no que é visível. Olhamos para as coisas que não se veem, pois as coisas visíveis são temporárias, mas as realidades espirituais são eternas. Vimos que o Evangelho é um tesouro precioso, que Deus usa pessoas frágeis para mostrar o seu poder, que as dificuldades não significam abandono de Deus e que o interior pode ser renovado mesmo quando o exterior se desgasta, pois a vida cristã é vivida com os olhos na eternidade. Paulo nos lembra de algo essencial: somos frágeis como vasos de barro, mas carregamos dentro de nós um tesouro eterno. Querido Deus, obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Assim como o Senhor fez em Êxodo, nos ensine a confiar no Senhor dia após dia. Nos ajude a reconhecer que o Senhor está nos chamando pelo nome. Que quando o Senhor vier nos visitar, que possamos te perceber, ó Deus. Nos ajude a confiar na tua justiça. Nos ensina, Deus, a lembrar de como somos vasos de barro e que carregamos um tesouro eterno em nossas vidas. Renova o nosso interior hoje, ó Pai, e que as tribulações leves e momentâneas não sejam nada comparadas ao peso da glória que há de vir. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje, viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 65 da nossa leitura.